Relatório feito pelo Circle, que é uma plataforma focada em comunidades, revelou que um membro ativo na comunidade, um membro engajado, ele é mais valioso do que você ter 234 seguidores dentro da sua rede social. E isso explica muito porque que as marcas, os criadores, os infoprodutores, eles estão mudando a forma como eles estão construindo seus negócios aqui no digital. Eu li que assim, ter um membro ativo na sua comunidade era muito mais valioso na questão da palavra valor, tá? Era muito mais valioso do que ter 234 seguidores. Isso faz muito sentido para mim, porque eu já venho de um pano de fundo de comunidades. Eu sei qual que é o potencial que uma comunidade tem de alavancar um negócio, de se tornar até o produto principal desse negócio. Então, assim, é, a Circle é uma plataforma que é focada aí nas comunidades digitais e ela foi avaliando o comportamento, retenção, valor gerado de membros versus os seguidores. Então, assim, os seguidores, a gente sabe que eles têm uma atenção superficial a respeito daquilo que a gente faz. Estou falando da atenção que eles dedicam a nós, como infoprodutores, como creators, etc. Os membro engajado, a gente consegue construir com esse membro fora da rede social um relacionamento que é contínuo. Então, assim, não estou falando aqui para você desvalorizar seguidores. Não é isso que eu estou falando, até porque muitas marcas, para contratar pessoas e o DCs, etc., ainda olham muito para o número de seguidores que essas pessoas têm, porque é alcance. Mas, assim, é sobre você entender o valor real, sabe, de que você está construindo hoje para o seu negócio. Então, o que de fato esse dado significa pra gente, né, de poxa, Martina, será que um seguidor realmente equivale a 234 ou é mais importante? O que eu enxergo desse assunto? Bom, primeiro, os seguidores, eles consomem muito passivamente, até já falei sobre isso, e eles entram numa audiência, né, digamos assim. Eles não têm um compromisso com você, na real, de estar ali periodicamente te assistindo, a não ser que você tenha algo muito relevante para entregar, e principalmente o algoritmo vai decidir se eles te veem ou não. Porque muitas vezes você segue uma pessoa, mas passa meses sem esse conteúdo dela aparecer para você, até que você se lembre e vai atrás dessa pessoa. Já dentro de comunidade, os membros escolhem estar na comunidade. Eles interagem, eles perguntam, e aí a gente sempre fala do cenário de um membro engajado. Eles falam, eles perguntam, eles participam, eles trocam. E eles constroem vínculos, não só com você, mas se for uma comunidade de marca, com os valores da sua marca também. Então, a comunidade ela vai ser muito mais sobre a profundidade do que sobre o alcance. Mas claro que não é para você abarrotar a comunidade de tanta coisa que você coloca lá de conteúdo, né? Vamos lá, vamos ser estratégico. Tina, mas por que você está falando disso logo no início de 2026 e por que a gente está vendo isso só agora? A gente está vendo isso só agora por uma junção de fatores. Primeiro, a gente está fadigado de conteúdo. E é tendência para este ano as pessoas diminuírem o tempo de tela delas e passarem a seguir só pessoas que são de extrema relevância para elas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está com excesso de informação. A gente está bombardeado de informação, de anúncios e de coisas o dia inteiro, todo o tempo. E isso cansa. A segunda coisa é que desde a pandemia, a gente tem a sensação, a consolidação da sensação de solidão. Nossa, ficou difícil, né? A sensação da consolidação do sentimento de solidão. E aí, especificamente entre pessoas que empreendem, né? E porque a gente tá sozinho, mas não só dos empreendedores, é uma sensação geral. Vejo muita gente falando sobre solidão desde o ano passado, e pesquisas falando sobre como nós temos nos sentido sozinhos, e como os terceiros lugares estão desaparecendo, e como tem sido difícil fazer amigos ou entrar em relacionamentos. Você já deve ter ouvido, mesmo que seja dentro da sua bolha, alguém falar sobre como está sendo difícil fazer amizade, como está sendo difícil você conseguir um namorado e etc. E as pessoas estão se sentindo sozinhas e passando por dificuldades até dentro das suas próprias famílias. Então, esse é um dos fatores. Então, as pessoas elas não estão querendo só aprender. Aí entra o outro fator. As pessoas elas estão querendo pertencer a um lugar e serem vistas e serem acompanhadas de perto. Eu falei para vocês aqui num vídeo no ano passado que as pessoas estão entrando em comunidades muito mais, comunidades menores, muito mais para elas serem cobradas. Lembra que eu trouxe isso para vocês? Muito mais para elas serem cobradas e ter a sensação de que elas estão sendo acompanhadas de pertinho do que ela comprar um curso e fazer ele todo sozinha. Ou nem fazer, né? Então, na prática, de fato, eu, como profissional de comunidades,
Eu sempre vi o resultado das comunidades, para quem faz a comunidade do jeito certo, tá? Não para quem cria grupo besta e larga por aí achando que tem uma comunidade, um clube de não sei o que, não sei o que. Enfim, fecha aspas. Então, assim, na prática, eu vejo as comunidades, até as comunidades pequenas, gerando mais resultados em contextos de negócios do que pessoas que têm milhares de seguidores, porque vocês sabem de casos de pessoas que têm milhares de seguidores, mas não conseguem vender uma bala para esse povo. Voltando ao assunto do que eu disse para vocês sobre esses recolher, ter resultados, sobre quem sabe fazer comunidade do jeito certo, uma das coisas que eu mais vejo e das coisas que eu vejo com muita frequência dentro de comunidades nesses 5 anos são erros que parecem erros tão pequenos, mas que têm um impacto muito grande dentro do contexto de comunidade e impacta de fato o resultado que ela vai gerar para o seu negócio. Então, por exemplo, as pessoas estão criando comunidades, colocando gente lá dentro sem nenhuma conversa. Não tem conversa porque as pessoas colocaram na cabeça delas, eu não sei da onde, elas colocaram na cabeça dela que as pessoas vão entrar lá e já vão sair conversando. Depois disso, elas focam só em conteúdo, elas não estão focando em gerar conversa e nem em ouvir, em ser genuinamente interessado. Elas estão focando em fazer mais do que elas fazem nas redes sociais, que é trazer 1 milhão de conteúdos para gerar valor para que esse conteúdo que ela está entregando como é que eu vou expressar? Que esse conteúdo que ela está entregando justifique o valor que ela cobrou para aquela pessoa entrar ali na comunidade dela. Outra coisa, as pessoas querem a comunidade, querem os resultados que as comunidades geram, mas elas não querem estar presentes em suas próprias comunidades. Então, a ausência das marcas dentro de suas próprias comunidades é um fator que interfere diretamente no resultado que você vai colher. E eu tô falando de resultado financeiro. A gente tá sempre falando de dinheiro aqui, tá? Então, assim, outra coisa que é comum, recorrente, muito mais do que eu gostaria que fosse, é que as pessoas criam as coisas, criam as comunidades, querem comunidades, mas não têm intencionalidade. As pessoas não sabem ler os resultados e não sabem criar ações que vão levar essa comunidade a obter os resultados que elas querem ter. Sim, gente, é tudo estratégico e precisa ser tudo intencional. A comunidade, ela não escala como rede social. Tirem isso da cabeça. Comunidade não é rede social e ela não escala como rede social. Portanto, você precisa ter estratégias e visões diferentes para escalar a sua comunidade, para que ela continue sendo, né, alimentada, que pessoas novas cheguem, etc. Porque, consequentemente, pessoas vão chegando, pessoas vão saindo, e é isso que alimenta a tua comunidade. Mas você precisa entender exatamente o valor dela. Martina, tá, mas você falou muita coisa e a gente precisa entender agora o que, que a gente faz com toda essa informação que a gente tem. Bom, você pode começar já a se mexer, mesmo que você não tenha comunidade, mas você já sabe que isso é uma tendência, já sabe que o comportamento de consumo das pessoas está mudando, você precisa acompanhar esses comportamentos para que você tenha sucesso, para que você se mantenha dentro desse mercado, você já pode tomar algumas atitudes. Por exemplo, cria conteúdo pensando mais na conexão, né, que você vai ter com as pessoas, e não só no alcance, não pensa só em viralizar, inferno de dancinha, de trem, de coisa de viralizar, que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua marca, e você continua aí fazendo como se você fosse um bobo da corte. Fecha aspas. Segunda coisa que você pode começar a fazer, observar quem que interage de verdade com você. Começa a observar quem que está presente aí nas suas redes sociais, nas plataformas que você utiliza, ou nas pessoas que já consumiram o que você vende. Observa quem interage de verdade. Fica de olho nessas pessoas. Interage com essas pessoas também em troca dessa interação. Recolhe dados dessas pessoas. Faça perguntas para essas pessoas. Testa espaços menores. Se você não está conseguindo alcançar, ou se você não está conseguindo conversar de fato com as pessoas que estão interagindo com você, talvez seja hora de você testar um espaço menor. O que é que eu faço testar um espaço menor, Martina? Testa um grupo no WhatsApp. Começa fazendo um grupo no WhatsApp, entregando alguma coisinha ali, aqui, testando, recolhendo informação se essas pessoas estão querendo mesmo um outro espaço para elas ficarem, se elas estão querendo consumir algo mais profundo de você. Testa uns espaços menores e mais intencionais, não abarrota de conteúdo e também não deixa largado as traças, tá? Outra coisa, para de medir o sucesso das coisas que você faz apenas pelos números. Então, por exemplo, não, mas eu só vou criar o grupo, só vou testar se tiver 500 pessoas. Não é só o número de seguidores. É money, a gente tem que testar, olhar por um outro viés. Seguidores são muito bons, mas quanto disso você está convertendo? Quanto disso você pode transformar em uma comunidade? Qual que é a necessidade que essas pessoas estão tendo? Então, para de
olhar só para essa métrica de preciso de mais seguidores, porque aí você atinge mais seguidores e faz o quê? Continua sem dinheiro. Então é muito melhor você ter menos seguidores e essas pessoas que paguem pelos seus produtos, que você consiga converter essas pessoas para seus clientes, do que você ter 1 milhão de seguidores e não ter R$ 1 no bolso, né? Então, assim, hoje eu enxergo de fato, né, o que eu já tinha falado em 2025, que a gente vai começar a ver negócios digitais focados muito em ter as pessoas certas nos lugares certos e não em ter zilhões, trilhões de seguidores que você não consegue converter, como eu acabei de falar. Obviamente, se você precisa de ajuda, né, para entender mais esse contexto de comunidade, se você quer criar a tua comunidade com uma estrutura, eu tenho um produto focado nisso, que é uma consultoria para a construção da sua comunidade, com estrutura e com propósito claro para você começar a sua comunidade não no meio do caos e depois você ter que refazer tudo, mas para você já começar com a estrutura que precisa, né, para a comunidade, entendendo o que você tem que metrificar, entendendo para onde você tem que olhar, entendendo quem que é a persona e qual as necessidades dela. Eu tenho uma consultoria para isso, eu estou com vagas abertas, eu vou começar a atender a partir do dia 12, então se você tem interesse em entrar numa lista de espera ou em conversar comigo primeiro, para entender se é para você ou não e etc., todas as informações ficam sempre na descrição do vídeo aqui abaixo.